Em 1879, o norte-americano Thomas Edison fez uma descoberta das mais incríveis feitas pela humanidade: como transformar uma bolha de vidro e um filamento em luz elétrica. Com isso, em outubro daquele mesmo ano, ele criou então a primeira lâmpada incandescente. Foi um avanço ali para a época inimaginável, uma grande invenção. No ano de 1885, o alemão Carl Benz inventou o primeiro veículo de transporte movido a gasolina, que também, para a época, foi algo ali inimaginável, que traria novos horizontes e um marco no meio do transporte mundial. Em 1928, o cientista Alexander Fleming, durante as suas pesquisas, encontrou então uma fórmula que pudesse ser usada no combate a infecções bacterianas. Assim, ele conseguiu criar a famosa penicilina, um antibiótico que revolucionou o modo de resolver as infecções que até então matava pessoas ano após ano. Em 1978, o engenheiro Marty Cooper inventou o Dynatec, hoje o nosso famoso smartphone. Ele fez a primeira chamada em 3 de abril daquele mesmo ano. Essa chamada ela durou em torno de 3 minutos. Esse aparelho que foi inventado, ele tinha ali em torno de 1 quilo e a bateria dele durava em torno de 20 minutos. Algo que não conseguimos nem imaginar hoje, não é verdade, irmãos? Essas invenções, com certeza, elas mudaram muito a vida do ser humano desde então. Hoje, no mundo atual que nós estamos vivendo, a tecnologia, o avanço, a ciência, ela tem agregado muito na vida das pessoas, aquilo que as pessoas elas precisam fazer. O que aconteceu é que houve um melhor padrão de vida, também os sistemas de transporte, os meios de comunicação, os tratamentos de saúde, tudo isso foi melhorado para que o ser humano ele pudesse viver melhor. E acabou-se que deu mais atenção nas questões dos direitos humanos. Isso também foi feito. Continuaram as pesquisas dos campos como a medicina, a agricultura, a ciência, a tecnologia e assim por diante. Então, olhando o passado daquilo que foi criado, vendo o nosso presente, imaginando também o futuro, as pessoas acham que o mundo que nós estamos vivendo ele é extremamente esclarecido, justamente por causa desses avanços tecnológicos que nós vimos com o passar do tempo. Porém, irmãos, os fatos mostram que, na verdade, o mundo que nós estamos vivendo hoje está numa escuridão. Essa escuridão é uma escuridão moral, uma escuridão espiritual, que muitos desse mundo não dão a verdadeira atenção. E o motivo para que nós acreditarmos que estamos nessa escuridão, ou que o mundo está nessa escuridão, é aquilo que está descrito lá em 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5. Ali o texto ele deixa bem claro como as pessoas do mundo ali estão. Ali fala de pessoas caluniadoras, pessoas ferozes, desnaturados, traidores, entre outros adjetivos que diz sobre as pessoas ali do mundo. Também, hoje, nós vimos como a imoralidade sexual ela se prolifera de uma maneira ali inimaginável. Por meio ali da internet, por meio das redes sociais, por meio da música. É algo que nós vimos também acontecendo. O que dizer, então, da família? Hoje, a fidelidade no casamento, o verdadeiro amor pela família, o respeito é cada vez mais raros. Nós não vimos isso mais acontecendo. Acaba que as pessoas da sua família, ela acaba buscando os seus próprios prazeres. Ela quer somente aquilo que ela gosta. Então, é notável que a escuridão espiritual, ela tomou conta do mundo. É notável e nós vemos isso. E foi predito que essa escuridão, ela ia dominar uma grande parte das nações do mundo. E se você for parar para pensar, as nações hoje que acabam dizendo que são esclarecidas justamente por causa da tecnologia e de outros avanços, elas é onde ali surgiu o ateísmo, a evolução, algumas ideias e teorias que são confusas ou conflitantes. Por exemplo, muitas dessas nações, elas acabam não aceitando a existência de Deus. E aí acabam ali misturando as coisas, até diz que a Bíblia
ou a doutrina de alguma religião, ela acaba sendo mentirosa. Então, isso mostra cada vez mais como essas nações elas estão. E aí, as pessoas dessas nações, elas acabam aceitando coisas como superstições, fábulas, coisas que são sobrenaturais. E aí, mostra ainda mais como que as vontades deles são carnais e não espirituais. Nós vimos isso no mundo, e como essas nações que se diz tão esclarecidas estão dessa forma hoje. Essas nações acabam gerando ali o ódio, também o fanatismo religioso, o terrorismo, a violência, é algo que nós vimos também. Essas condições atuais, irmãos, são muito bem descritas pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, no capítulo 4, do 17 ao 19. Vamos ler esse texto, irmãos? Então, convido os irmãos da assistência a ler comigo, Efésios, o capítulo 4, do 17 ao 19. Olha só como esse texto, ele diz muito a respeito de como está o mundo hoje. Portanto, digo e os exorto no Senhor, não andem mais como andam as pessoas das nações, na futilidade da sua mente. Elas estão mentalmente em escuridão e apartadas da vida que pertence a Deus, por causa da ignorância que há nelas, por causa da insensibilidade do seu coração, tendo perdido todo o senso moral, e entregam-se à conduta insolente, para praticar com ganância todo tipo de impureza. No 17 ali, se os irmãos olharem lá, fala que as pessoas elas andam com futilidade em sua mente. No 18 diz que as pessoas elas estão mentalmente em escuridão. Nós vimos também que por causa dessa ignorância que elas estão, existe uma insensibilidade no coração delas. E aí, no 19 até diz que elas praticam a ganância e toda a impureza que está no mundo hoje. E acaba que isso é verdade. As pessoas que estão no mundo, elas estão praticando o que diz esse texto. Mas aí surge uma pergunta muito importante, irmãos, que nós devemos refletir. Quem é o responsável pela escuridão mundial? Por isso, agora, nós vamos considerar não só quem é o responsável pela escuridão mundial, mas também quando que essa escuridão ela vai acabar e o que nós devemos fazer para estar na luz de Deus. Então, primeiro, quem é o responsável pela escuridão mundial, irmãos? Lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, a Bíblia ela identifica que os responsáveis por tudo isso são os governantes mundiais. É claro que não se trata ali de governos humanos, ali, pessoas, mas sim as forças espirituais invisíveis que atuam ali por trás de homens que então são os responsáveis pelos governos mundiais. E o principal culpado de tudo isso, que tem fomentado o caos no mundo, que tem feito tudo o que é de errado, é Satanás. Satanás, ele cega a mente de todos os humanos por meio de ensinos falsos e também por meio do ódio. Ele é o responsável pela essa situação descrita aqui no livro de Isaías, irmãos. Vamos ler comigo? Convido os irmãos a lerem comigo. Isaías, o capítulo é o 60, o versículo 2, a parte A. Diz assim, ó: Veja, a escuridão cobrirá a terra, e densas trevas envolverão as nações. Notaram, irmãos? Ele é o responsável, que diz esse texto, que é das densas trevas que existe, essa escuridão mundial que está no mundo hoje. Satanás, ele tem um objetivo muito claro, que todas as pessoas elas se voltem contra Jeová e com respeito às verdades da Bíblia. Ele acaba usando métodos que hoje têm funcionado muito bem. As pessoas têm caído nisso e acaba que isso influencia elas a não seguir mais a Jeová e também as suas verdades. Além de tudo isso, Satanás ele quer questionar a soberania de Jeová, colocando tudo à prova, aquilo que Jeová nos deu como leis, mandamentos, aquilo que Jeová nos deu por meio da sua palavra. Satanás ele quer questionar isso por meio de tudo que ele cria no mundo hoje. Por isso, irmãos, é importante nós entendermos qual é o real objetivo desse malfeitor.
além de fazer tudo o que nós já vimos, ele cega as pessoas, ele tem usado táticas para que as pessoas fiquem contra Jeová, ele influencia a não saber mais as verdades, e as pessoas elas acabam seguindo um outro caminho, e também ele acaba questionando essa soberania de Jeová. Então é importante nós sabermos isso. Todas as táticas e as artimanhas que Satanás ele usa, né, por meio de várias coisas que tem no mundo isso. Então, por nós entendermos o que Satanás, ele é o grande culpado e ele vem fazendo tudo isso, surge a próxima pergunta. Quando então vai acabar essa escuridão do mundo, o que está acontecendo hoje? Jeová, por meio da sua palavra Bíblia, ele deixa bem claro que esse mundo em escuridão vai terminar. Não vai existir mais essa escuridão que o mundo está. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 5, Jeová, ele diz que ele é a luz. Não existe escuridão dele. E por meio disso, nós sabemos que todas aquelas pessoas que estiverem contra Jeová vão sofrer a sua ira, justamente porque estão andando nessa escuridão. Se Jeová é a luz, ele não quer que as pessoas andem em escuridão, mas ele promete que ele vai acabar com essas pessoas. Muito o que diz lá em Efésios, capítulo 5, versículo 6. Em Sofonias, capítulo 1, versículos 14 a 18, ali ele descreve muito vívido como que ele vai acabar de uma vez por toda com a maldade que existe aqui na terra. Nós vamos ler esse texto, irmãos. E ao ler esse texto, medite um pouco de como vai estar o mundo e como que Jeová ele vai agir nesse dia. Vamos ler então Sofonias. Sofonias, o capítulo é o 1, os versículos 14 ao 18. Olha como será o dia de Jeová. O grande dia de Jeová está próximo e se aproxima com grande rapidez. O ruído do dia de Jeová é amargo. Nesse dia, até o guerreiro dá um grito. Esse dia é dia de fúria, dia de aflição e de angústia, dia de tempestade e de desolação, dia de escuridão e de trevas, dia de nuvens e de densas trevas, dia de toque de buzina e de grito de guerra contra as cidades fortificadas, contra as altas torres de ângulo. Vou causar aflição aos homens, e eles andarão como cegos, porque foi contra Jeová que pecaram. Seu sangue será derramado como pó, e seus intestinos como fezes. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão salvá-los no dia da fúria de Jeová. Toda a terra será conduzida pelo fogo do seu zelo, porque ele fará uma exterminação, sim, uma exterminação terrível de todos os habitantes da terra. Que dia será? Vamos analisar versículo por versículo, irmão. Se vocês tiverem aí aberto ainda a Bíblia ou seu dispositivo, olha como no 14 nós vemos ali que Jeová, ele diz que o dia dele está muito próximo, vai acontecer de uma maneira muito rápida. No 15, ele diz que vai ser um dia de fúria, um dia de tempestade, um dia que vai ser uma escuridão para aquelas pessoas que fazem o mal. Já no 16, ele diz ali que nenhuma cidade, por mais fortificada que tenha, né, cidades que tenham ali um poderio de exército muito grande, nada vai parar o poder de Jeová. No 17, ele diz que vai causar aflição ao homem, aquele que pratica o mal, aquele que faz algo contra Jeová e peca contra ele. Ele diz ali que o seu sangue será derramado contra o pó. Será derramado como pó. Já no 18, no começo ali, na parte A do 18, ele fala que nenhuma riqueza, nem nada, vai parar ele nesse dia de fúria dele. E no 18 final, ele fala que ele vai fazer uma exterminação terrível de todos os habitantes da terra. Então, olha como é vívido isso para Jeová. Como Jeová, ele quer acabar com isso, com essa escuridão que o mundo está hoje. Esse texto, ele deixa bem claro isso. Tanto que quem estiver contra Jeová, durante esse dia,
e estiver na escuridão, o versículo 18 ali diz muito bem: será exterminado da terra. Considerar tudo isso, irmãos, faz crer que Jeová, ele não deixará nada impune. Ele vai acabar com tudo, principalmente aqueles que pecam contra ele. Mas talvez em nossa mente surjam algumas questões sobre do que vai acontecer daqui para frente. Por exemplo, como que eu posso sair então da escuridão e não morrer e passar então para a luz de Deus? De que forma nós podemos fazer isso? Bom, o texto de Isaías 60, que nós limos a parte 2, ele também profetiza outras coisas. Mas é interessante que, da mesma forma que ele profetizou a escuridão, ele também nos dá uma esperança maravilhosa. Vamos ler novamente esse texto, irmãos? Mas nós vamos ler o 1 e o 2. Isaías 60, os versículos 1 e o 2. Se todos acharam, diz assim, ó: levante-se, ó mulher, deixe brilhar a sua luz, pois a sua luz chegou. A glória de Jeová brilha sobre você. Veja, a escuridão cobrirá a terra, e densas trevas envolverão as nações. Mas Jeová brilhará sobre você, e sobre você se verá a glória dele. Olha, interessante também nós entendermos um pouco referente a esse texto, irmãos. Na parte A ali, ele fala da mulher, né? Essa mulher, então, representada no texto, é a mãe dos 144 mil ungidos por Espírito, que se levantou para refletir a luz a partir ali de 1919, com um objetivo muito claro, um objetivo ali que Jeová os pediu, que é pregar as boas novas de reino, as boas novas do reino para todas as pessoas. O restante desses 144 mil, que ainda estão aqui na terra, incluindo o corpo governante, ele foi designado então para ajudar e ter esclarecimento e alimento no tempo apropriado. E nós recebemos isso. Além para sermos libertos dessa escuridão, nós temos que reconhecer que esse escravo, ele veio para nos ajudar. E ele é o principal canal de alimento que nós temos por meio de Jeová. Nós vimos isso. 2 motivos que nós temos a certeza de que o escravo, ele veio para nos ajudar, e ele é esse principal canal, é por meio da pregação e por meio das reuniões. A pregação, quando nós fazemos isso, nós vimos a luz de Jeová refletindo ainda mais. Por meio das boas novas, as pessoas, elas têm a oportunidade de demonstrar se elas preferem a luz ou a escuridão. Quando a pessoa ela demonstra preferir a luz, em vez da escuridão, elas conseguem raciocinar baseado no texto que nós vamos ler de João, capítulo 3, versículos 19 a 21. Olha só como esse texto pode ajudar uma pessoa, durante a pregação que nós fazemos a ela, de como ela deve sair dessa escuridão. Texto de João, capítulo 3, 19 a 21. Diz assim, ó: então, esta é a base para o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram a escuridão em vez da luz, porque as obras dele eram más. Pois quem pratica coisas ruins odeia a luz e não se achega à luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem faz o que é verdadeiro se chega à luz, para que se vejam claramente que as suas obras são feitas em harmonia com a vontade de Deus. Então, é interessante esse texto. Quando nós pregamos as boas novas, as pessoas elas reagem de uma maneira favorável, como diz o texto, essa pessoa ela passa a não estar mais na escuridão e ela começa a acreditar na luz de Jeová. E aí ela entra em harmonia com aquilo com que Jeová quer, que as pessoas conheçam a Ele da melhor maneira possível. E aí o mais interessante é que depois que ela vê que essa luz é algo que ela pode seguir, ela quer saber mais sobre Jeová.
Na pregação, nós ajudamos a pessoa nesse sentido, deixando a luz penetrar ainda mais nela. E quando nós ajudamos a pessoa a fazer isso, ela acaba que ela aceita ler uma revisita, um estudo bíblico, e aí ela vê que a escuridão que ela estava, ela não vai estar mais, e ela vai, a partir dali, estar na luz. Sabe o que é o mais interessante? Eu tenho certeza que todos aqui da assistência estão praticando uma profecia bíblica sobre a luz. Essa profecia é descrita lá em Isaías capítulo 60, 22. Olha só o que diz lá, irmãos. Isaías 60, 22. Vejam como a pregação e as boas novas e aquilo que nós fazemos está cumprindo profecias e os irmãos estão fazendo isso. Esse texto diz assim, ó: o pequeno se tornará 1000 e o menor uma nação forte. Eu, Jeová, apressarei isso no tempo devido. Essa profecia nos diz que a pregação é a melhor forma de demonstrar a luz de Jeová. Aquela nação que era pequena se tornou gigante, porque nós estamos declarando as boas novas do reino para as pessoas. Então, estamos fazendo parte dessa profecia. Quando fazemos isso por meio da pregação, nós acreditamos no escravo fiel também, que é o principal caminho que Jeová nos deu. Nós estamos na luz de Jeová. É muito interessante isso, e acaba que nós estamos apoiando também a ajudar as pessoas a encontrar essa luz. E acaba que isso também era um dever cristão nosso, de ajudar as pessoas a saírem da escuridão e entrar na luz. O segundo motivo, que fica muito claro que a luz de Jeová, ela vem sendo refletida, é por meio do que estamos fazendo agora, por meio das reuniões congregacionais. Nelas, nós aprendemos ali, em momentos oportunos, como que Jeová ele passa entendimentos de maneira clara e para que nós conseguimos entender isso de uma maneira bem tranquila, por assim dizer. Veja a situação atual que nós estamos vivendo, irmãos. Lá no começo da pandemia, ali em torno de fevereiro ou março de 2020, os irmãos lembram muito bem quando nós recebemos a orientação de que nós não poderíamos fazer o que nós estamos fazendo agora, estarmos reunidos para assistir uma reunião. Só que é claro que os irmãos devem ter ficado na cabeça, né? Poxa, e agora? Como que eu vou assistir uma reunião? Como que eu vou me alimentar espiritualmente? Bom, e aí surge uma outra pergunta. De lá para cá, nós ficamos sem reunião em algum dia? Não ficamos. Por meio de outras ferramentas, Jeová, ele deu o caminho para nós. Ele deu a luz. Jeová não deixou nós sem alimento. E aí você lembra de várias instruções que nós recebemos, desde como assistir às reuniões, como que nós deveremos prepará-la, quais os métodos de pregação que nós tínhamos por meio das reuniões, até mesmo respeito a questões de saúde. Os irmãos lembram das orientações? Se for sair, sai com máscara, tome muito cuidado, né? Preze sempre a sua vida. Nós recebemos isso por meio das reuniões. Quando nós vemos isso, irmãos, nós temos a certeza de que a luz de Jeová, ela está clareando muito mais. As reuniões é um exemplo disso. O apóstolo Paulo, lá no texto de Hebreus 10, 25, ele disse sobre a necessidade de nós reunirmos, de estarmos juntos. Quando nós fazemos isso, nós temos a certeza de que o dia de Jeová está muito próximo. E nós vemos isso acontecendo. Então, não deixe de perder as reuniões. Se você é um estudante, está nos visitando, não deixe de perder uma reunião, de estar aqui presente com todos os nossos irmãos. Nas reuniões, nós vemos essa luz de Jeová crescer mais ainda mais. Ela é o principal canal de que Jeová tem conosco. Para que nós, então, sejamos libertados dessa escuridão, nós devemos nos esforçar ainda mais em continuar a andar na luz. Nós temos que pôr de lado todas as obras que são obras da escuridão, como diz o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 11. Essa libertação também, ela tem a ver em continuar com a pregação, como nós vimos anteriormente, e estarmos nas reuniões. Quando nós vemos tudo isso acontecendo,
nós temos a plena certeza de que a organização de Jeová é como uma lanterna na escuridão, num caminho escuro, onde, de certa forma, nós conseguimos caminhar ali e temos a certeza de que a organização de Jeová nos ajuda no meio da escuridão que esse mundo está. Então, durante toda essa palestra, irmãos, nós vimos e ficou muito evidente que a luz de Jeová é, sim, o melhor caminho que nós devemos seguir. Nós vimos que Satanás, por meio dos seus demônios, ele tem dominado o homem a fim de tentar escurecer essa luz de Jeová. E Satanás, ele tem usado várias táticas para que ele tente nos derrubar e enlaçar para que nós não conseguimos seguir essa luz. Nós vimos isso, consideramos isso, as táticas que Satanás usa. Mas sabemos que em breve, o mundo que está em trevas, que está em escuridão, vai passar por uma grande tribulação. E Jeová, ele nos dá uma garantia de que ele vai estar do nosso lado nesse momento mais difícil. E quando a terra estiver sob o governo de Jesus, não vai ter mais essa escuridão, não vai ter mais violência, não vai ter mais guerras, tragédias, não viveremos em escuridão. Haverá uma justiça enorme dentro aqui da terra. Mesmo que uma pessoa ela morra agora, se morrer fiel, sua ressurreição com certeza está garantida. E a maior e a promessa mais esperada por vários irmãos, por várias pessoas, que é com certeza a ressurreição, e temos como esse governo algo que vai se cumprir. Nós temos essa certeza. Naquele tempo, todos vão receber essa luz, a luz do reino de Deus para sempre. Nós esperamos sobreviver a este mundo em escuridão, para que no futuro nós teremos a recompensa divina de viver aqui na terra em um lindo paraíso, e a sua luz raiando ainda mais.